A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilha de Sião. Eu sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, e pastora Aline Malafaia. E ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Gesiel Cruz. Estamos aqui para dar continuidade à revista do quarto trimestre de 2024, que foi comentada pelo bispo Samuel Ferreira, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. E nós iremos falar sobre a lição de número 5, que será passada para os nossos alunos no dia 3 de novembro de 2024, com o tema Lembra-te do dia do sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Então nós vamos lá para o nosso texto áureo da nossa lição, que nos diz: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Verdade aplicada. Priorizemos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. Vamos ver também nossos objetivos da lição. Primeiro, mostrar a interpretação bíblica do sábado. Segundo, expor o verdadeiro descanso oferecido por Deus. E em terceiro, ensinar algumas lições acerca do sábado. Vamos também agora para o nosso esboço da lição. Número 1, interpretando o dia de sábado. Número 2, entendendo o descanso dado por Deus. E número 3, algumas lições e esclarecimentos. Vamos ver a nossa introdução da nossa revista. Há muitos comentários sobre o quarto mandamento, que tem sido causa de discordância e confusão na mente de muitos, por não considerarem toda a palavra de Deus para um entendimento apropriado. Assim, veremos na presente lição o que a Bíblia revela desde o princípio da criação, passando pela entrega dos 10 mandamentos, o entendimento dos mestres da lei, o ensino de Jesus Cristo, os escritos apostólicos e finalizando com algumas lições que podemos extrair a partir do presente estudo. Então vamos entrar no nosso tópico 1, que diz: interpretando o dia de sábado. Em Gênesis 2:3 está escrito: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu o padrão do descanso, nos ensinando que há um tempo para o trabalho e um tempo para descansar. Diferente do que alguns defendem, essa passagem não fala sobre a guarda do sábado. Vemos que Deus apenas santificou o 7º dia, após ter concluído a sua criação. A instituição da guarda do sábado aconteceu depois que o povo deixou do Egito. A afirmação de Jesus de que o sábado foi feito por causa do homem reflete a intenção de Deus de oferecer um tempo de descanso e renovação espiritual. O sábado serve como uma pausa necessária para que possamos nos dedicar a Deus, refletir sobre nossas vidas e recarregar nossas energias.
Esse entendimento nos ajuda a ver o sábado não apenas como uma obrigação, mas como um presente divino que promove nosso bem-estar e a nossa relação com o Criador. Bem, vamos partir para o subtópico 1.1, o princípio do sábado. Um ponto importante sobre a guarda do sábado e a necessidade de reservar um tempo para Deus, a prática de dedicar um dia à adoração e ao descanso, é uma forma de lembrar que nossa vida não deve ser dominada pelo trabalho e pelas preocupações cotidianas. Esse tempo é essencial para cultivar nossa relação com Deus, refletir sobre sua palavra e fortalecer a comunhão com a comunidade. Reservar um dia para adoração e descanso é uma forma de nos afastarmos da correria do dia a dia e focarmos no que realmente importa. Isso é um convite para vivermos em equilíbrio e harmonia com a vontade de Deus. Muitos acabam priorizando o trabalho e as obrigações, esquecendo de que a pausa é fundamental para o equilíbrio espiritual e emocional. Quando dedicamos um dia para nos conectar com Deus e com os outros, estamos não apenas obedecendo a um princípio espiritual, mas também nos permitindo recarregar as energias e renovar nosso propósito. É muito importante congregar, ouvir a pregação e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Esse tempo pode nos ajudar a recalibrar nossas prioridades e nos lembrar de que, acima de tudo, somos chamados a servir e adorar a Ele, e possamos encontrar este equilíbrio em nossas vidas. A instituição da guarda do sábado aconteceu depois que o povo de Israel deixou o Egito. Eles trabalhavam todos os dias e não tinham nenhum dia de descanso. Estava acostumado com isso. Então Deus instituiu um dia para eles descansarem, que senão eles manteriam o mesmo ritmo da escravidão quando entrassem na terra prometida. Trabalhariam como escravos. Hoje, nós encontramos pessoas na igreja que dizem que não tem tempo para dedicar a Deus e a sua obra. Trabalha todos os dias e nunca acha o tempo para Deus. Então, na verdade, estão cometendo pecado, porque devemos separar pelo menos um dia para estar meditando na palavra de Deus, para trabalhar também na obra de Deus. Não só para si próprio, nem para ganhar dinheiro, mas você que tem um dia para descansar e adorar a Deus, e porque já é escravo do pecado. Se você não tem esse dia para adorar a Deus, você é um escravo do seu trabalho. Se faz necessário ter um dia para se dedicar a Deus. Poderia separar um dia para que se dedicasse totalmente a Deus, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. É muito importante podermos congregar pelo menos um dia por semana para ouvir ali a pregação do Evangelho, a correção do Senhor. É muito importante para a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Subtópico 1.2: o sábado na visão dos mestres da lei. Jesus criticou ao legalismo dos líderes religiosos da época. Em Mateus 15,6 fala assim: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O sábado, que deveria ser um dia de descanso, adoração e renovação espiritual, foi distorcido de um sistema de regras rígidas que acabaram se tornando uma carga para o povo. Em vez de promover a conexão com Deus,
Essas exigências criaram um ambiente de escravidão religiosa. A interpretação restritiva do sábado, incluindo limitações sobre o que era considerado o trabalho, demonstrou como a religião pode, às vezes, perder de vista o propósito original das leis divinas. A intenção de Deus era que o sábado fosse um presente, um tempo para rejuvenescer e focar no espiritual. Não é um fardo. Ao observar que a guarda do sábado era uma obrigação específica para Israel, e não se vê referências claras em que os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José seguiram essa prática. O mandamento mencionou em Êxodo 31:13: diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Isso enfatiza a relação entre Deus e o povo de Israel. Essa discussão nos convida a refletir sobre como as práticas religiosas podem, por vezes, se desviar do seu propósito original. Seria interessante explorar como isso se aplica à prática cristã hoje e como podemos buscar um equilíbrio em tradição e essência do que Deus realmente deseja de nós. O que você acha? Vamos para o subtópico 1.3. O sábado na visão de Jesus Cristo. Uma análise da relação entre Jesus e os religiosos da época, especialmente no que diz respeito ao sábado. E ao se declarar Senhor do sábado, Jesus reafirma sua autoridade e destaca que o sábado foi feito para o ser humano e não ao contrário. A referência a Davi e os pães da proposição é poderosa, porque mostra que em situações de necessidade, como as leis podem ser interpretadas de maneira a atender o bem maior, que é a vida e o cuidado com o próximo. Essa mensagem é fundamental para entender a relação entre a lei e a graça na sua pregação. Realmente ilustra essa ideia de que a necessidade humana pode prevalecer sobre as tradições religiosas. Jesus enfatizou que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, mostrando que a compaixão e a necessidade das pessoas estão acima das regras. Em Marcos 7:9, e disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, que guardarem a própria tradição. Esse ponto de vista desafia a rigidez das leis religiosas da época e ressalta a importância do amor e da misericórdia. A atitude de Jesus em curar, em ensinar, mesmo em dias considerados sagrados, reflete sua missão de trazer liberdade à vida das pessoas. Então, nesse tópico 1, nós estamos encerrando e já deixando uma palavra-chave para você, professor, da sua presença na escola dominical. A primeira palavra-chave é princípio. Vamos ver o que nós aprendemos neste tópico de número 1. O quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia de priorizarmos um tempo para descanso, lazer, adoração, como expressão da nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. Nós vamos para o tópico de número 2, entendendo o descanso dado por Deus. O conceito de descanso no sábado é profundamente significativo e um momento reservado para recarregar as energias, refletir e se conectar com Deus. A ideia é que esse descanso não seja apenas físico,
mas também espiritual e emocional. Ao reservarmos tempo para desacelerar, conseguimos reconhecer as bênçãos nas nossas vidas e nos reconectar com o nosso propósito. O propósito de Deus é estabelecer o dia de sábado. Era trazer bênçãos ao homem, reconhecendo-lhe um merecido descanso do seu trabalho. Nosso maior problema hoje é separar um tempo para isso. Entender que tudo Deus faz é para o nosso bem-estar. Subtópico 2.1. Deus concluiu a obra da criação. É uma perspectiva muito interessante sobre o descanso de Deus em Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º, e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus criara e fizera. De fato, a ideia de Deus descansar não implica cansaço, mas um momento de contemplação e apreciação de sua criação. Essa pausa pode ser vista como um modelo para nós, enfatizando a importância de valorizarmos o que foi feito e de considerarmos a beleza e a ordem. A relação, a falta do descanso em relação à falta de descanso, pode levar a um desgaste não só físico, mas também espiritual e emocional. Portanto, integrar momentos de contemplação em nossa rotina pode ser essencial para manter um equilíbrio saudável em nossas vidas. Isso nos ajuda a apreciar não apenas nossas realizações, mas também o que fazemos. Na cultura atual, onde a produtividade é muitas vezes a prioridade, podemos subestimar o valor do descanso. No entanto, a Bíblia nos ensina que o descanso não é apenas uma pausa, mas uma parte essencial da eficiência e do equilíbrio em nossas vidas. Deus, ao descansar no 7º dia, nos dá um exemplo poderoso de que é necessário descansar. Esse princípio nos convida a compensar nossa abordagem ao tempo e ao trabalho, incorporar momentos de descanso em nossas rotinas. É essencial para a saúde física, emocional e espiritual. É um lembrete de que precisamos nos desconectar da correria para nos reconectar com nós mesmos e com Deus, confirmando que, assim como Ele, também nós precisamos de descanso. O conceito de descanso vai além de simplesmente não trabalhar. É um momento de reconexão, reflexão e renovação. E na nova aliança, mesmo que o sábado não tenha a mesma observância, o princípio de encontrar tempo para descansar e contemplar o que realmente importa permanece. Esse espaço para parar e refletir nos permite recarregar nossas baterias, nossas energias e focar em nossa relação com Deus e com os outros. É um lembrete poderoso de que, ao darmos para nossas vidas, que possamos, portanto, valorizar o descanso como uma parte essencial da nossa jornada espiritual e do nosso bem-estar. Em Gênesis 2, de 2 a 3, essa noção de descanso não é meramente uma questão de pausa física, mas um convite para relembrarmos nossa dependência de Deus e reconhecermos que Ele está no controle de nossas vidas. Descansar, portanto, um ato de fé e obediência, um reconhecimento de que nossa verdadeira força vem do Senhor. Sabemos
que na nova aliança o sábado passou a ser reconhecido como simbolismo de um bem vindouro nas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Portanto, o ponto a ser enfatizado é que, embora hoje o sábado não tenha o peso de um mandamento, o princípio por trás de sua instituição é de que necessitamos de um descanso. Subtópico 2.2. Precisamos descansar. A importância do equilíbrio entre o trabalho e descanso em nossa vida é fundamental. A passagem de Marcos 6,31 nos fala: havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhe disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Aqui é onde Jesus convida os discípulos a se retirarem para descansar. E ilustra perfeitamente que até mesmo em meio ao ministério ativo, o descanso é essencial. Esse momento de pausa não é apenas um luxo, mas uma necessidade que nos permita renovar nossas forças físicas, mentais e espirituais. A ideia de buscar o equilíbrio não deve ser apenas uma estratégia para aumentar a produtividade, mas uma expressão de fé e confiança em Deus. Ao considerarmos que o nosso descanso e renovação vem dele, abrimos espaço para que ele trabalhe em nós e através de nós de maneiras surpreendentes. Em Mateus 11, 29 e 28, Jesus nos convida a encontrar descanso nele, oferecendo-nos paz em meio à luta. Que possamos, portanto, buscar esse equilíbrio, lembrando que o nosso descanso é uma parte integrante da nossa vida de fé e ministério, dessa forma geral. A Bíblia nos ensina que nós só podemos nos fortalecer das nossas fraquezas em Cristo. Em 2 Coríntios 12, 19 e 20, nos diz: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nós dependendo perante de vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecermos, pois temos que, ao visitá-lo, não vos encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Então, em cada momento de descanso, em cada período de esgotamento, fortalecei-vos no Senhor. Amém? Subtópico 2.3. Descanso e adoração. Deus colocou um dia de descanso para que possamos desfrutar da sua presença e refletir sobre nosso relacionamento com Ele. Em Êxodo 20, de 8 a 11, vemos a instituição para lembrar do sábado. Um dia reservado, não apenas para descanso, mas como um tempo especial de estímulo, reconhecimento da soberania de Deus. Este mandamento foi dado ao povo de Israel. O descanso como forma de adoração é uma prática transformadora que nos conecta mais profundamente com Deus. Quando escolhemos descansar, não apenas honramos a Ele, mas também reconhecemos seu domínio sobre o nosso tempo e confiamos em sua provisão para as nossas necessidades. Esse momento de pausa nos permite abrir nossos corações para ouvir sua voz
preparando-nos para os desafios que virão. Esse tipo de descanso não é um luxo, mas uma necessidade espiritual. É uma disciplina que nos aproxima de Deus. Ao incorporá-lo em nossa rotina, podemos encontrar um equilíbrio que nos ajuda a viver de forma mais alinhada com seus propósitos. Embora possa parecer desafiador, especialmente nas demandas do dia a dia, ao abraçarmos o descanso, estamos investindo em nosso bem-estar e fortalecendo a nossa própria fé. Essa prática nos lembra que mesmo em meio ao movimento da vida, Deus está sempre presente, cuidando de nós. Então, encerramos esse tópico 2 e vamos deixar a palavra-chave, mais uma palavra-chave, a segunda palavra-chave para você, professor, é descansar. Descansar é a palavra-chave, descansar. Tópico de número 3. Antes do tópico número 3, vamos ver o que nós aprendemos nessa lição de número 2. Aprendemos que o propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênção ao homem, concedendo-lhe um merecido descanso do seu trabalho. Agora sim, o tópico de número 3. Algumas lições e esclarecimentos. A caminhada pela vida cristã realmente é cheia de ensinamentos que nos ajuda a compreender e aplicar o amor de Deus em nosso dia a dia. Cada experiência, por mais simples que seja, pode nos ensinar sobre compaixão, perdão e solidariedade, promovendo harmonia e bondade nas nossas relações. Ao praticarmos esses valores, nos tornamos reflexo de Cristo, firmado na perfeita obra redentora. É importante estarmos abertos e aprender e crescer através das situações que vivemos. Subtópico 3.1. Lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Uma reflexão muito importante sobre a criação de Deus e o seu cuidado contínuo por nós é a ideia de que Deus não parou de atuar, mesmo após contemplar a criação. É fundamental para entendermos sua presença ativa em nossas vidas. Deus completou sua criação, tudo o que ele queria criar, todas as coisas que estavam no seu plano da criação. Ele terminou e ele descansou. Isso não quer dizer que Deus parou para descansar, para dormir. Não quer dizer isso. Ele foi contemplar a sua criação, olhar o que ele tinha criado. Em João 5,17, fala assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O próprio Jesus declarou que Deus não parou. Assim como Jesus está à direita do Pai, ele também não parou, nem depois de realizar a tarefa da salvação. Mas o que diz a palavra de Deus? Em Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão de Jesus é uma expressão poderosa do seu amor e cuidado por nós. Ele não só realizou a obra da salvação, mas continua a nos apoiar e a interceder junto ao Pai. Isso nos dá confiança de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos uma defesa. Essas reflexões nos lembram da importância
de confiar em Deus e de manter um ritmo de vida que honra tanto o nosso trabalho quanto os nossos relacionamentos. Subtópico 3.2. Por que o domingo e não o sábado? Nosso ensino é que está escrito na Bíblia que é a palavra de Deus e sabemos que toda a Escritura se cumpre em Jesus Cristo. Ele é Deus e é Criador desse dia. Nós devemos então consagrar a Deus esse dia. Nós devemos meditar na palavra de Deus. Devemos ter um momento, pelo menos com Deus, todos os dias. Mesmo que trabalhe todos esses 6 dias. Mas um dia, pelo menos, você tem que parar, se dedicar a Deus. Ter consciência que deve congregar, deve buscar, deve ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, ouvir Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, aprender a palavra de Deus, ofertar a Deus, dizimar. Tudo isso o cristão deve ter em sua mente, no seu coração. Olhando para o princípio da igreja, nós vamos ver claramente que foi no domingo e que ele se reuniu para celebrar a Santa Ceia. E foi um dia importantíssimo para os cristãos, porque comemoraram a ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo. E nós vamos ver que não foi Constantino que inventou o dia de descanso no domingo. Ele seguiu a tradição e já acontecia na igreja há mais de 300 anos. Agora, ninguém está dizendo que você tem que guardar o domingo, tem que guardar o sábado. Nós estamos explicando que não existe essa obrigação. Não existe essa ordem para nós. Você precisa ter a sua vida um dia que você vai descansar fisicamente. E você vai procurar estar com a sua família. Mas principalmente um dia de adoração a Deus e exclusividade. Para que você possa congregar, que você possa adorar a Deus e meditar na palavra de Deus, para que você possa ouvir Deus falar com você. Aleluia. Tópico 3.3. Princípios preciosos para o nosso viver. É desejo de Deus que nós tenhamos um dia de descanso. Se trabalhamos pesadamente todos os 6 dias da semana, então vamos ter esse direito. Vamos dizer assim, direito de cada trabalhador que ele possa descansar. Agora, o que Deus quer que dedique um tempo para Ele, para Deus. Você não vai dedicar esse tempo que você tem para o mundo, para o pecado principalmente. Então considere este dia para você se dedicar mais a Deus, procurar mais por Deus. Então é um dia especial, principalmente para congregar. Se você tem um domingo de folga, vá à escola dominical, vá ao culto, participe da sua igreja. Tem muita gente com doenças seríssimas, porque não tem um dia de descanso. Não acham um dia sequer que possa ficar tranquilo confiando em Deus. Temos que ter um dia que possamos congregar, estar com os irmãos. Existem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que dizem na correria, que vivem na correria, com preocupações excessivas com dinheiro, com as coisas materiais e outras coisas mais. Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão do trabalho, do dinheiro,
da falta de tempo. Descanse em Jesus. Consiga achar em Jesus um descanso. É importantíssimo que você tenha um dia também para passar com a sua família. É muito importante essa comunhão com Deus e comunhão com a sua família, para o seu fortalecimento, para que você encontre comunhão realmente com Deus todos os dias. Para fazer isso, procure dormir um pouco mais cedo. Procure deixar a televisão. Procure também deixar a internet um pouco de lado. Acorde mais cedo para ter um tempo com Deus. E você vai sentir mais amor de Deus na sua vida. Então, nesse tópico número 3, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que em uma rotina tão intensa, devemos priorizar momentos de adoração. E eu deixo aqui a terceira palavra-chave, que é confiança. E a conclusão dessa revista, vamos ver aqui, a vida poderia ser muito mais saudável e feliz para todos nós. Em vez de nos ocuparmos tanto com as coisas da vida, corrêssemos para os braços de Deus, no afã de adorá-lo e conhecê-lo melhor a cada dia. Meus amados professores, que nesta aula nós possamos ter uma aula abençoada e que os nossos alunos possam aprender cada vez mais nesta aula. E que na próxima lição, que será a lição de número 6, que nós estaremos falando do próximo mandamento, que é o 5º mandamento. Finalizando os nossos estudos, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, professores e professoras. Que Deus abençoe a cada um de nossos alunos. E que nós possamos ter uma aula muito abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.